Seja bem-vindo ao seu espaço na Band News FM para discutir a tecnologia, o empreendedorismo digital, as transformações que o avanço da tecnologia vem promovendo aqui no nosso país, sempre aos fins de semana, aos domingos no rádio e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/rádio Band News FM. Aproveita e já se inscreve por lá para ficar por dentro de todas as notícias e também de todos os nossos programas. Acompanhar todas as edições do Inovativos até aqui e todas as próximas também, sempre apresentado por mim, Alexandre Bentivoli, e pelo meu parceiro de todas as semanas, Vitor Manhani. Tudo bom, Vitor? Melhor agora, Alexandre, porque o Inovativos traz todo dia esse conhecimento para as pessoas acessarem a tecnologia e a inovação para todo o país. Aliás, quem quer ver os demais episódios pode acessar o YouTube da Band News FM. Lá tem o podcast do Inovativos com bastante conteúdo com os principais especialistas e lideranças do mercado digital. E hoje a gente vai falar sobre segurança da informação ou cibersegurança, né? A gente sabe que muitos crimes que acontecem no mundo físico estão migrando para o digital. Então, toda empresa que tem um pezinho, alguma ferramenta, está conectada à internet, deve se preocupar com esse assunto. Nosso convidado é o Jefferson da Darius, CEO do Grupo Darius. Eu queria te dar as boas-vindas aqui ao Inovativos. Queria que você começasse contando um pouco da sua trajetória pessoal e um pouco do Grupo Darius, da área de atuação de vocês. Seja bem-vindo. Uma honra estar aqui, obrigado pelo convite. Bom, comecei como atleta de futebol, mas acabei estudando tecnologia, era uma coisa que me motivava. Colégio técnico aqui em São Paulo, famosa ETEC, fui um dos talvez primeiros alunos de tecnologia lá no finalzinho da década de 90. E paralelo a isso, uma carreira em banco, trabalhando em banco, mas tecnologia é tecnologia, quando ela pica, né, ela te seduz e você fica com aquele desejo de transformar o mundo. Acabei largando o futebol por lesão e o banco ali porque não era realmente o que eu queria. Abri minha primeira empresa de desenvolvimento de software, quebrei depois de alguns calotes, voltei para o mercado, fui gerente, diretor de tecnologia de .com, bem jovem ali num grupo internacional, e depois algo me seduzia na proteção, na segurança, atualmente a cibersegurança. Depois a gente vê as diferenças de segurança e cyber, e acabei entrando para uma consultoria altamente especializada em cyber e resiliência, né? Plano de continuidade de negócios, que hoje em dia a gente fala em Business Continuity Plan. Me especializei muito nisso. Trouxe o maior instituto do mundo para o Brasil, o Disaster Recovery Institute, para desenvolver os profissionais em gestão de riscos, continuidade de negócios, e ajudei praticamente já fundando o Grupo Darius, um dos fundadores. Criamos uma escola, porque nós acreditamos na transformação e nessa inovação dentro da academia, né, propondo ali os desafios, muita gamificação. Criei a primeira pós-graduação, que hoje é um MBA de Gestão e Tecnologia em Segurança da Informação, primeira pós de cibersegurança hands-on do país, mão na massa mesmo, em parceria com duas instituições de ensino, e aí o Instituto Darius de Ensino Superior Paulista, atual nossa divisão de educação, ela hoje promove pós-graduação em forense computacional, segurança, cibersegurança e outros cursos com parceiros internacionais. Então, cursos e certificações internacionais e também muitos cursos em company, tanto na modalidade AD quanto na modalidade tradicional. Paralelo a isso, uma consultoria, e a Darius tem aí, por meio dessa consultoria, atendido grandes empresas de vários setores nesse desafio diário, que é a gestão de segurança da informação, cibersegurança e a gestão de riscos. Ô Jefferson, é um prazer recebê-lo aqui no Inovativos. E eu quero te contar uma novela clássica no mercado digital. Todo mundo que está nesse meio a conhece e a gente revela ao público agora, né? É aquela história em que um belo dia você recebe um e-mail de alguém que acessou o seu banco de dados, pede alguma contribuição em criptomoeda. Antes era Bitcoin, agora eles estão pedindo outros tipos de moeda, em troca de um silêncio, de um sigilo, para não dispor desses dados na dark web e o problema se tornar muito maior. Aí aquela confusão na empresa, um bate-cabeça fenomenal.
falando, e agora, o que que a gente faz? E aí começam a surgir alguns prestadores de serviço que antes não existiam, né? Tem até o tal do conciliador, ele fica ali tentando negociar ali com a pessoa que sequestrou os dados ou teve acesso aos dados. Enfim, muita coisa nova vem surgindo. Para a gente aqui, quais seriam os passos básicos para uma empresa, hoje em dia, ter um mínimo de segurança da informação, cibersegurança, o que que elas precisam se atentar? Olha, excelente pergunta. Esse caso, né, eu acho que assim, a gente vem ao longo dos anos sofrendo vários tipos de ataques, né? Eu acho que a sua colocação é precisa. O crime migrou, é um mercado trilionário, cometer crimes via internet, crimes via WhatsApp. As empresas, né, às vezes as empresas menores, elas falam assim, a sua empresa pequena, a sua empresa média, eu não sou alvo. Na verdade, você é alvo. Às vezes você está na cadeia de suprimento de uma grande empresa. Você é um fornecedor de tecnologia, de um software. Às vezes um software da área de RH, um software mais satélite, um aplicativozinho que o pessoal usa para segurança privada daquela empresa. Se nós imaginarmos hoje, gente, uma catraca, uma câmera de TV, muitos dispositivos que estão aqui no ambiente físico de um escritório, de uma instalação industrial, eles têm softwarezinhos, têm conexões, etc. E, obviamente, o alvo do criminoso são jovens. Então, ele seduz o jovem, aí você fala, mas o meu filho... Não, seu filho um dia vai trabalhar com 18 anos, 19 anos, ou até menos, dependendo da situação. Então, ele vai atacar os jovens com apelos de futebol, shows, coisas do momento, melhor idade também, então pode ser imposto de renda, pode ser algum assunto que está ali naquele momento. E ontem mesmo nós estávamos fazendo um debate ao vivo com 3 presidentes de empresa ali, empresas que até pouco tempo eram startups, receberam investimentos, e eles falavam assim, a importância da gestão da segurança da informação. Não adianta você falar em gestão financeira, gestão contábil, gestão fiscal, gestão de recursos humanos, e você esquecer ou simplesmente colocar de lado a gestão da segurança da informação. Que ela é uma parte hoje importante do negócio. Não há mais aquela separação. Olha, isso é um assunto da TI. Isso é um assunto do pessoal da tecnologia. Não, isso é um assunto do dono da empresa, um assunto do diretor executivo, do diretor de vendas. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é educar, e por isso a educação é uma maneira importante. Nós não tivemos, pelo menos a maioria de nós, educação financeira lá na base e não tivemos educação digital e educação de segurança. Ninguém nunca parou para falar sobre segurança do seu smartphone, cuidado com o seu e-mail. O nosso pai não pega assim, talvez a minha geração, talvez a de vocês um pouco mais novinha, a gente está pegando os filhos e está dando os smartphones e está conversando um pouco sobre isso. Mas ainda é muito pontual. Ainda é muito pontual. Então, qual é o risco que tem hoje de receber um e-mail de game? Por exemplo, pessoal jogando vários games, FIFA, Xbox, PlayStation, e tem vários tipos de golpes e ataques tentando roubar a identidade do pai, que é a conta configurada no Xbox ou no PlayStation, porque o filho não tem conta para comprar os recursos dos jogos, etc. Então, um dos maiores vetores ainda de ataque, Vitor, a sua pergunta é muito boa, é o e-mail, o velho e tradicional e-mail, que vem com uma promoção, que vem com uma informação, ou vem falando que você tomou uma multa, ou que você está devendo, ou que vai para o filho, mas falando para o pai, olha, pai, você tem que pagar que seu filho não pagou lá o débito do jogo X lá que ele comprou, alguma coisinha, e as pessoas ainda caem. As pessoas ainda caem porque a qualidade, a perfeição que são feitos os golpes atualmente. Quer ver uma época ótima disso daí? Black Friday. A Black Friday é uma época que os criminosos adoram, porque eles criam várias campanhas, copiam, clonam campanhas de vendas das grandes empresas. Então as pessoas costumam, na ansiedade ali para não perder a oportunidade, cair. E quando cai, não tem jeito. O objetivo pode ser roubar a sua identidade, roubar dados e informações pessoais da pessoa, pode ser usado isso para extorsão, para chantagem, etc., pode tentar obter o número do seu celular para tentar um contato, aquele golpe do WhatsApp, né? Manda alguma coisa, você clica e quando você percebeu, o cara já assumiu
o seu WhatsApp e assumir o WhatsApp hoje, a gente sabe que é complicado, principalmente de pessoas, diretores de empresa ou pessoas mais famosas, e pode usar também esse e-mail para poder extorquir ou tentar chantagear pessoas próximas a você, né? Os seus entes queridos, a namorado, a pessoa pode criar todo um cenário que você está precisando de dinheiro ou precisando de alguma outra informação e usar isso todos os dias. Então, as pequenas empresas e médias, elas precisam entender que isso faz parte da gestão empresarial moderna. Ah, eu sou uma startup, eu não preciso me preocupar com isso. Precisa sim, porque hoje o investidor, o acionista, ele está olhando muito para quem já nasce com security by design, quem já nasce pensando em segurança dentro da casa e também a segurança do produto. Isso tem um valor muito forte no mercado atualmente. Então, proteger minimamente a gestão de segurança da empresa, organizando os processos, educando as pessoas, os funcionários, literalmente dando educação do diretor à recepcionista, uma educação que infelizmente nós não recebemos, já é um dos passos bem importantes. Ontem nesse debate, por exemplo, nós tínhamos ali alguns executivos de empresa, eles falando justamente que um processo de transformação para implementar a segurança, depois de 1 ano ou 2, eles veem as pessoas mais comuns da organização, que não tem nada a ver com tecnologia, às vezes uma pessoa da área administrativa, de atendimento ao cliente, uma pessoa de escritório, e ela já tem essa noção de, opa, peraí, esse e-mail é estranho. Opa, peraí, isso daqui eu não deveria estar passando informação. Então, quer dizer, você começa a criar realmente uma cultura de segurança e isso não tem jeito. Se aprende na escola, com a educação, com cursos e uma empresa realmente fomentando esse tema o tempo todo dentro da casa. E eu queria saber de você, Jefferson, sobre... Você falou de educação, a gente sabe que em muitas áreas da tecnologia, a tecnologia avança muito mais rápido do que a educação consegue. E eu queria saber especificamente nesse setor da cibersegurança, como que está a formação aqui no Brasil? Existe um gargalo muito grande entre o que as empresas têm hoje de profissional já formado, capacitado, e o que deveria ter para garantir essa proteção? Olha, esse momento está divertido. Aliás, nós já estamos nesse momento divertido até antes mesmo do lockdown, da Covid Transformation, né? Que eu falo, tem um lado trágico da Covid, mas tem o lado também de aceleração, pelo menos uns 6 anos aí que a gente antecipou. A educação, para nós, quem tem um pé em educação aí, é desafiador, porque você está correndo contra o tempo e mesmo você tendo cursos no modelo EAD, modelo tradicional, gamificados, é um desafio. Né? Porque você não pode mais ter aquele ensino clássico que já fica moroso. Você tem que produzir especializações, principalmente a gente que tem as especializações, em 1 ano. Né? Você precisa ser mais rápido para colocar no mercado e falta muita gente. Realmente faltam profissionais em cibersegurança, que é a parte mais técnica da segurança da informação. Faltam profissionais de administração da segurança, que é uma outra parte da gestão de segurança. Faltam profissionais de governança e riscos, que é uma outra parte também, que às vezes as empresas tentam colocar tudo junto, mas não é. São assuntos complementares para que a gente tenha um ecossistema de segurança adequado. E tem o profissional de IT Security, de segurança tecnológica, que é aquele que deve conhecer as tecnologias, aplicá-las da maneira correta, né? Fala, o cara da TI que está lá no Firewall, no IDS, no IPS, nessas vários sabores de tecnologias que fazem parte da infraestrutura tecnológica de uma empresa, que tanto pode ser físico hoje, como pode ser serviços em nuvem, né? Que é até muito comum. Então, nós precisamos ter profissionais com uma capacidade analítica e crítica muito boa, numa velocidade muito rápida, que esse acho que aí é o desafio, porque como o mercado está demandante, faltam 40 mil profissionais nos Estados Unidos, faltam 40 mil na Europa, falta no Brasil, e quanto mais as empresas começam a se estruturar nesse tema, elas falam, opa, uma andorinha só não faz verão, eu preciso ter equipes. Sim. Eu preciso combinar ali, é como um time de futebol, você precisa ter o zagueiro, o atacante, você precisa ter perfis diferentes e de acordo com a estratégia e os objetivos da empresa, muda também, diferente de uma empresa de capital aberto com uma startup. A startup tem uma equipe, talvez não caiba no orçamento. Uma empresa grande, talvez ela já tenha que ter esses vários sabores, né, para que funcione. E
a responsabilidade também da governança, que a gente precisa produzir esses profissionais, né, esses formandos aí, para que eles saiam e consigam, dentro das empresas, aplicar o que eles conhecem. Também é um outro dilema. Hoje o cara se forma em cyber, numa pós-graduação, em gestão de segurança, às vezes ele não consegue ou não tem o tempo, ou a empresa dá as condições para ele aplicar o que ele aprendeu. A gente até brinca, né? Fala para as empresas, venham trazer o laboratório para as escolas. Não adianta querer ser o Google se você não tem a infraestrutura do Google. Então, usa as escolas como parceiras para ser o seu laboratório, para laboratoriar lá dentro, investir nos profissionais ali, para que eles laboratoriem, errem, testem rapidamente, para eles poderem levar o que deu certo para dentro das companhias numa velocidade um pouco mais rápida. E isso não é um dilema só do Instituto Darius, a gente tem falado com outras escolas também, referência aí nesse tipo de formação, e é um desafio para todos os coordenadores de pós, todos os coordenadores de curso, porque a gente tenta trazer o mercado para dentro da sala de aula, produzir um profissional que rapidamente ele tem que dar uma resposta, mas não depende só também de dar as ferramentas, ele tem que ter a condição de entregar. Mas o mercado está demandante, o mercado super oportunidade para quem quer pivotar a carreira, às vezes um pessoal de tecnologia quer pivotar para segurança, cibersegurança. Lembrando que cyber e segurança não é área exclusiva de tecnologia, tem muito profissional que vem de outras áreas e tem aprendido e está se mostrando um ótimo estrategista, por exemplo, de segurança, e não vem de tecnologia. Tecnologia ajuda o cara, mas não é o único ponto necessário. E nós temos aí mercados que vão demandar muito nos próximos anos, até pelo impacto das novas tecnologias. O agro, saúde, né? Nós vamos ter drones, IoTs, um monte de coisa, e tudo isso vai precisar de cyber, segurança, governança, tudo isso vai ter que ser ainda estruturado. Então, a tendência é demandar ainda mais profissionais para esse tipo de carreira. Ainda nesse assunto, Jefferson, porque ele é muito importante, né? Porque a gente vê diversos conflitos de mentalidade e pensamento entre empresas consolidadas, que são derivações da segunda revolução industrial, e, obviamente, as empresas digitais, que vêm crescendo 2, 3 dígitos ao ano, né? E aí, enquanto essas da primeira fase, elas departamentalizam tudo, como se fosse uma esteira rolante dentro de uma indústria. Então, em uma determinada etapa da produção recebe a roda, no outro a carcaça, no outro o motor e assim por diante. Já nas empresas digitais, não. Reúne todo mundo, squads, grupos interdisciplinares, troca de informação e novas profissões totalmente híbridas, né? Elas misturam e qualificações. Aí eu posso citar como exemplo o profissional de CX, que não é o atendimento ao consumidor lá na ponta final. A gente trouxe vários líderes aqui de CX também para conversar. Ele participa de maneira preventiva e no desenho do próprio serviço e solução. E aí, quando a gente olha para o profissional de cibersegurança do passado, trancado numa sala, botando a informação no CPU, instalando o antivírus e indo para casa, e a gente vê agora proteção de dados pessoais, ou seja, uma série de regulações em que esse profissional precisa entender para aplicar, para saber onde ele vai, onde ele não vai. Quando a gente vê que segurança da informação e cibersegurança tem a ver com treinamento de pessoas, não adianta você ter todo um sistema muito bem organizado e seguro se quem está na ponta, os funcionários, não estão usando de maneira adequada, ou seja, uma capacidade de treinamento das pessoas. Eu chego à conclusão que essa liderança, pode ser uma área com vários departamentos, obviamente bem divididos. Essa liderança hoje no Brasil é muito incipiente. Congregar essas coisas é muito complicado. Eu que estou atuando como floresta dentro da bolha digital, eu sei como a coisa funciona. Um belo dia, falo, ó, parabéns, CTO, você que foi contratado para desenvolver o produto e serviço, você recebeu mais uma tarefa. Agora você é responsável pela segurança da informação, parabéns. E ó,
Se falar um pouquinho mais, você ainda vira o DPO, que é o Data Protection Officer. Ah, não, DPO não você, joga para o jurídico. Aí o jurídico, pô, mas eu, só porque tem norma, mas eu não entendo nada de segurança. Não. Ou seja, essa cartesiana, departamentalizada, na prática hoje, pela velocidade quando as coisas acontecem, ela requer uma liderança com muito mais repertório e menos especialidade do que antes. O que você acha desses novos ingredientes para essa nova liderança? Mudou no decorrer do tempo ou não? Uma coisa, ou seja, esse profissional vai trabalhar naquilo e assim o RH que faz o treinamento? Ou é o jurídico que cuida da regulação? Como que é o perfil desse novo profissional? Não, excelente pergunta, essa pergunta é sensacional. Você sabe que tem uma frase que ela está na ISO de segurança e ela é a frase mais atemporal e talvez uma das mais interessantes que tem desde a primeira versão. Segurança é a responsabilidade de todos. Beleza, isso é bonitinho, todo mundo vai lá, escreve política de segurança e coloca essa frasezinha. Inclusive, eu tive num evento palestrando e eu cheguei no evento e falei assim, rasguem suas políticas de segurança. O pessoal falou, não entendeu nada, né? Imagina eu chegar no palco lá lotado de gente, os caras, pô, o Jefferson, um professor e tal, ele vai chegar lá, vai falar como fazer a política de segurança. Eu falei, gente, pega as suas políticas de segurança e rasguem, porque vocês ficaram escrevendo 20, 40, 30, 40 documentos, aquele monte de documento rebuscado, difícil de ler, publicaram nos seus portais, fizeram todo mundo ler, mas isso não está servindo para nada. Né? A gente conhece muitas empresas que têm política de segurança, N normas, e, sei lá, 10% daquilo é praticado. Então, o momento atual, eu tenho muitos clientes de software, são empresas produtoras de software, algumas eram startups, outras já cresceram, receberam investimento, outra já foi vendida, a outra já virou multinacional, e tem as tradicionais, a gente tem outras empresas bem tradicionais, viu, Vitor? Então, tem aquela empresa que você tem que falar, olha, departamentalizar isso não dá certo, e quadradinhos, silos não vai dar certo, né? E ela departamentalizou até o departamento de inovação, né? Quer dizer, o departamento de inovação. Eu falo, cara, é doido isso, né? Porque para mim, inovação tem que fluir dentro da companhia, ali tem que ser desafiada. Mas, enfim. E outras empresas, tá lá, Squad, Tribes, você vai, o RH, o Squad, é o Tribe de RH, o presidente flutuando. Então, isso muda. A liderança ela precisa mudar essa percepção. A segurança ela tem que ser pervasiva. A cibersegurança também tem que ser discutida. Então, às vezes, não compensa eu ter um security officer trancado numa sala com os especialistas e eles publicando regras ou coordenando projetos de análise de risco e etc. Eu preciso ter o Product Owner dentro da Squad lá trabalhando, já conhecendo sobre isso. Nós precisamos parar com essa história de que segurança, cibersegurança é um negócio sobrenatural, que o cara tem que ser um Jedi Master Plus, que só ele entende daquilo. Não, é um assunto do dia a dia, é um assunto para que eu trate com meu filho. Eu estou dando um smartphone para ele de R$5.000 e não estou colocando 100, R$200 aqui para proteger ele. Com uma VPNzinha, com um antivírusinho. Então, o que adianta você dar um recurso tecnológico para o seu filho estudar, se comunicar, e você não sabe que você tem que pôr um antivírus, uma VPN, alguma coisa básica aqui, ter um pacotinho de serviços que é para proteger o teu filho ou a tua filha. Então, eu falo que a segurança da informação ela é uma coisa que, assim, já faz 10 anos que a gente vem batendo na tecla assim, ó, leve isso para a pessoa comum e comece a mostrar para ela que é um benefício. Eu quero que você trabalhe, que você tenha um ótimo desempenho como jornalista, como pai de família, etc. E não quero que você seja amanhã extorquido ou seja chantageado ou alguém, por exemplo, o Vitor, empresário com várias empresas ali envolvidas, hoje é alvo, né? Hoje esse líder empresarial, esse executivo que aparece, ele virou alvo de golpes de extorsão, etc. Então, já foi o momento que a gente departamentalizava os menininhos da TI e os menininhos de segurança. Agora, essa segurança realmente tem que fluir dentro da companhia. Então, o líder ele tem que sair da mesa dele, entender que a responsabilidade de segurança é dele. Ele não pode, o assunto cyber... Eu pergunto isso muito para presidentes de empresa e vice-presidentes ali, os executivos do board. Eu falo, o que tira seu sono? Ele fala, em segurança? Eu falo, em segurança, cyber, como você entende? Ransomware. Eu falo, ransomware? Você sabe o que é um ransomware?
Eu não sei, mas a empresa concorrente teve um incidente de ransomware e desvalorizou a companhia em algumas horas e acabou com o valor da companhia e o bônus lá foi para o beleléu. Falei, então tá, você está preocupado com a consequência disso, né? Agora, quem é que vai ter capacidade para lidar com um ransomware? Como que você vai estruturar a tua resposta a incidente? Agora, você, presidente, não pode se excluir totalmente disso. Você tem que participar dessa transformação digital segura. Você tem que participar dessa transformação digital segura da empresa. Você tem que entender que seu escritório migrou para um escritório híbrido colaborativo, onde as pessoas estiverem em qualquer lugar, usando plataformas dos principais players. E, claro, as pessoas têm que a empresa tem que promover essa educação, essa formação. Você falou, né? Quem faz a segurança é quem está na ponta. Isso é um assunto velho dentro da segurança da informação. A gente fala isso há 20 anos. Você tem a primeira linha de defesa, que é o profissional que está na ponta ali participando do processo, e ele é a primeira linha de defesa da empresa. A segunda linha são os departamentos especialistas, segurança, tecnologia, compliance e outros departamentos. E terceira linha de defesa são as auditorias, tanto internas quanto externas. Se ninguém pegar, o mercado é soberano, o mercado vai pegar. E o mercado vai te julgar, e o mercado vai decidir o que ele faz, o que ele não faz com você. Então, a primeira linha de defesa, ela deveria ser o item mais importante do CEO. O CEO deveria estar mais preocupado assim, preciso dos especialistas, mas eu preciso transformar a empresa para que a primeira linha comece a praticar a segurança, e eu também, nas minhas funções como executivo, eu também preciso mudar um pouquinho, eu preciso atuar de uma maneira que esse assunto faça parte do meu dia a dia. Não pode ser um assunto de técnicos especialistas só em bit by test. Então, isso muda. As empresas, independente de ser uma empresa ágil, um squad, tribe, etc., você tem que ver a melhor estratégia de colocar segurança e cibersegurança nela, sem engessar, sem burocratizar e fazendo a empresa cumprir o que ela tem que cumprir na velocidade que ela tem que cumprir, só que é uma grande transformação. Então, nós tivemos uma transformação digital absurda, agora a gente precisa ter essa parte segura que ainda não veio. Está vindo graças a esse monte de incidente, crises e outros que vão continuar acontecendo, vai continuar, né, por N motivos, e as empresas ainda têm que estar prontas. Tem uma pesquisa que nós fizemos recentemente que 84% das empresas pesquisadas aqui no Brasil não se sentem confortáveis, mesmo tendo investido em segurança, que elas estão preparadas para lidar com incidentes e com vazamentos de informação, ou sequer estão preparadas para atender à Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. Então, isso é algo que a liderança tem que pensar. Não adianta contratar um cara e querer que ele faça um milagre, CISO mais DPO, e ele vai resolver o assunto sozinho, não vai não. E você tratou há pouco com a gente, Jefferson, especificamente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E eu queria tratar dessa pesquisa que vocês realizaram, a pesquisa sobre privacidade e proteção de dados, realizada pelo Grupo Darius, que aponta que 80% das empresas no Brasil dizem que ainda não estão completamente adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E eu queria tentar entender a que você atribui esse número, se é uma questão de elas ainda estarem inseguras sobre o que a Lei Geral de Dados abarca, não tem certeza se conseguiu cumprir todos os pré-requisitos, se é uma ignorância sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, o que exatamente acontece para 80%, é muita gente, 80% das empresas. Assim, houve uma demora também em definir a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma agência. A gente tem a Anatel, a ANEEL, tem agências, né, reguladoras. O Brasil foi pioneiro, foi até interessante, né, copiando o modelo europeu da GDPR, que já existe lá há mais de 20 anos, que é uma lei com a mesma função, para que essa lei ajude, né, nós, cidadãos comuns, a termos um certo poder e controle sobre os nossos dados privados. A gente poder, eu quero tirar uma informação de um fornecedor, quero controlar isso, quero apagar, quero ficar anônimo, eu ter um certo poder. Para isso, foi promulgada a lei. É uma lei. Acho que culturalmente, né, o Brasil é muito assim, será que a lei vai pegar? Essa é uma frase que me preocupa um pouco, porque às vezes eles perguntam para nós, que somos consultores, a lei vai pegar? Eu falo, mas não tem essa de pegar ou não pegar, é uma lei. A lei foi aprovada, ela está vigente, ela está valendo. Então não tem essa de pegar ou não pegar. Ela está valendo.
as empresas vão ter que se adequar, existem prazos. Então, o ano passado teve um prazo ali, próximo a agosto, que foi, olha, agora está valendo realmente e pode haver punição. Muitas empresas, elas partiram do seguinte princípio. Eu li a lei e eu vi que tem que ter um encarregado de dados, que é uma nova função. Legal, vou pegar alguém dentro de casa, parabéns, você é o encarregado de dados agora. Você é o DPO, você é o encarregado de dados ali. Ou vou contratar alguém. E achou que aquilo era o bastante. Mas, como muitos de nós aqui somos de tecnologia, a gente sabe que dentro da cozinha é outra história, né? Então, falando onde é que está o dado do cliente, do paciente, onde é que estão esses dados compartilhados com várias aplicações, e tem todo um trabalho de inventário, arquitetura de dados, tem todo um trabalho que tem que ser feito. Então, as empresas, quando elas foram pesquisadas, aí nós fizemos várias pesquisas, essa foi uma delas, em relação a esse tema, tá? Específico, que é a proteção e privacidade de dados. Para quem não sabe, a segurança da informação tem uma ISO que fala segurança da informação. E tem um complemento dessa ISO que fala da proteção e privacidade. O assunto proteção à privacidade dos dados, ele sempre foi um assunto da segurança da informação. Ou seja, para a gestão da segurança da informação não tem nada novo. O único fato novo é uma lei que está vigente no país e que as empresas vão ter que se adequar, e existe um prazo. Então, há umas exceções, empresas de governo, algumas empresas menores que não precisam se preocupar tanto agora, mas a maioria deveria estar se preparando já há 2 anos, 3 anos. A gente vem falando disso há 4 anos e já vem ajudando o mercado com vários eventos há muito tempo, e outras empresas também. Então, as empresas, elas falaram assim, nós não nos sentimos seguros ainda, porque nós achamos assim, que era só fazer um diagnóstico, era só contratar uma pessoa e colocar ali. Mas agora que o assunto amadureceu, apesar de não ter tido ainda nenhuma punição da autoridade nacional, que esse é o medo do momento. Quem vai ser o primeiro a ser punido, a tomar uma multa? Algumas empresas lá fora já tiveram multas milionárias, e não é nem a multa, né? É a exposição do nome, porque parece que é uma certa falta de respeito com os dados privados de clientes ou de colaboradores, né? Isso expõe muito a marca. Então, as empresas acabaram demonstrando que elas estão preocupadas. Elas fizeram ações, mas acabaram não evoluindo. Isso volta naquela pergunta do blog anterior, né? Porque a empresa ela tem que entender que não adianta só uma pessoa, ou é só colocar um pequeno processo de diagnóstico para saber onde eu tenho dados privados. Ela tem que ajustar várias frentes. Então, eu tenho dados privados aqui no meus, sei lá, prontuário médico. Tá, mas você vai ter que ajustar o atendimento. Atendimento financeiro, quer dizer, existem vários processos dentro da empresa e várias tecnologias que vão ter que ter pequenos ajustes, vão ter que ter mais proteção. Isso não é uma coisa que você resolve em 3 dias em cima da hora. Então, essa pesquisa foi interessante porque ela mostrou assim, olha, muitas andaram, e não que elas tenham feito errado, mas elas não fizeram o suficiente e, o mais importante, elas não se sentem seguras, confortáveis, que elas estejam assim, estou de acordo com a lei, né? Estou seguro de que nada vai vazar e vai me comprometer. E essa insegurança gera um certo pânico para os empresários, para os acionistas, porque fica todo mundo preocupado, né? Em ter um incidente que vira uma crise e aquilo prejudicar uma marca, prejudicar uma empresa. Acho que tem um ponto positivo, porque as empresas, ao mesmo tempo, elas mostram que, peraí, ok, não estamos seguros, mas vamos nos ajustar. E muito também tem esse momento de um novo modelo de gestão empresarial, né? Assim, como é que nós vamos deixar mais leve, como é que nós vamos fazer as coisas fluírem mais, com mais tecnologia, de uma forma segura. Então, as empresas estão se ajustando e acredito que a gente espero, né, que a lei seja, claro, ela atinja o objetivo dela, que é bom para a população. Ao mesmo tempo, as empresas não burocratizem demais, encareçam aí os produtos e serviços e consigam atender. Mas a pesquisa realmente preocupa pelo percentual de respostas que falam que não estão seguros, né? Vamos lá. Jefferson, é surpreendente mesmo esse dado, porque quando a gente fala individualmente com as empresas, elas falam que estão adequadas. E eu até entendo o motivo disso, né? Ninguém quer falar publicamente que não está. No máximo, fala que está preocupado. E também tem todo um histórico em relação à discussão da própria Lei Geral de Proteção de Dados.
Essa lei foi colocada muito da perspectiva de uma resposta jurídica para o assunto. Então, todas as empresas sérias correram atrás dos advogados para justamente fazer o que você falou, o diagnóstico, o mapeamento do que é ou não um dado sensível. Acontece que as punições e fiscalizações elas já aconteciam antes da LGPD. Então, antes da LGPD, a gente tinha, por exemplo, o Ministério Público do Distrito Federal, muito na figura do Frederico, que era o grande promotor em relação ao assunto, que já fiscalizava, já aplicava punições em relação ao assunto. E aí, obviamente, a gente tinha a tal da vacatio legis, ou seja, um tempo de maturação para a produção dos efeitos da LGPD, e recentemente nós tivemos a produção desses efeitos somada à estrutura da Agência Nacional de Proteção de Dados, que, só fazendo um histórico, havia uma disputa para quem iria assumir essa responsabilidade, se cogitou até o GSI, que agora está bastante em pauta na imprensa, que é o Gabinete de Segurança Institucional, e inclusive o CAD estava dentro dessa disputa, a Anatel, enfim, muitas outras entidades públicas disputando essa competência, ao fim e ao cabo, construir a NPD. Qual que é a minha pergunta, Jefferson? É o seguinte: todo o discurso que eu escuto desses profissionais, enfim, de gente que trabalha em relação ao assunto, é todo baseado no medo. Todinho. É medo de ser punido, é medo de ter a reputação. E, vou te falar, o argumento do medo, às vezes, não cola nas empresas. Na verdade, na maior parte do tempo, não cola nas empresas, principalmente se não é uma atividade core. Me fale assim, quais são os benefícios financeiros e econômicos que uma área dessa poderia trazer para a empresa, assim, do ponto de vista exatamente de economia, porque enquanto a gente não abordar o lado do amor e ficar só na agenda da dor, tu vai ser punido. Eu acho que a gente não vai conseguir avançar nessa agenda de maneira massificada nas empresas. Não, excelente pergunta. Aliás, é um ponto que a gente, principalmente assim, o posicionamento da Ares é muito em cima disso, né? Fala, aproveita o momento para arrumar a tua casa, né? Aproveita o momento, a LGPD, enfim, mas para você realmente fazer atualizar os inventários, atualizar a parte de arquitetura de dados. Com isso você pode economizar bastante, né? A gente pode consolidar servidores, melhorar aplicações. Às vezes tinha aquela empresa que foi crescendo, né? Foi desenvolvendo aplicação e faz uma aplicação, faz outra parte ali, outra aqui, fica aquele monte de banco de dados replicando a mesma coisa, consumindo storage para dedéu. Então a gente fala, aproveita esse momento, né? A gente tem um mote perfeito, que é uma lei, enfim, então talvez seja até mais fácil de justificar alguns tipos de investimento. Só fazer o diagnóstico, ele só vai trazer que você tem o colesterol alto, que você está com isso, que você está com aquilo, então parar no diagnóstico eu nunca acho a melhor opção, mas tem muita gente realmente que correu atrás de empresas jurídicas, enfim, para fazer o diagnóstico pelo lado jurídico por causa do descumprimento de uma lei, com medo da multa. Eu acho que para quem é de tecnologia e para quem é da parte de gestão de segurança e cyber, é uma grande oportunidade que nós temos. Pô, ok, vamos olhar o que temos, depois do diagnóstico, vamos olhar a tecnologia, vamos olhar a infraestrutura, softwares, talvez enxugar bancos de dados para ter melhor performance e redução de custo, talvez nessa análise de melhoria em busca da questão dos dados privados e onde eles estão e proteger ele. A gente gere benefícios de performance, de segurança, otimização de utilização de recursos em nuvem que a gente tem contratado. Então, assim, não é um benefício direto ali, né, que a gente fica explicitamente, né, vou reduzir seus custos por causa
do análise de riscos e dos ajustes processuais e técnicos por causa da LGPD. Acho que é difícil as empresas quererem vender dessa forma. Mas muitas consultorias e muitas empresas que a gente tem lidado, eles entenderam que, olha, temos um motivo bom para, além de buscar isso para a LGPD, a gente pode realmente economizar em contrapartida em algumas coisas e ajustar tamanhos, consumos de nuvem, consumo de banco de dados, mexer na arquitetura, que às vezes é uma coisa que ninguém mexe. Agora vamos olhar isso daí, de repente a gente dá uma ajustadinha ou dá uma melhoradinha. Por exemplo, um penetration testing, que é um diagnóstico bem comum de segurança e cyber, ele vai te trazer problemas ali de vulnerabilidades específicas ou algumas coisas de software, mas dificilmente ele vai te falar, por exemplo, algum erro de arquitetura de software, não vai ter essa condição. Só um acompanhamento com mais tempo, olhando mais de perto esse tipo de tecnologia envolvida, uma equipe de segurança de cyber conseguiria olhar esse tipo de coisa e a médio prazo avaliar se isso pode sofrer algum ajuste até para uma melhoria de segurança, para um atendimento à LGPD e também aí para uma melhoria de performance de software. Então, o benefício indireto, eu acho que ainda é pouco colocado na mesa, mas ele existe sim, porque esses grandes ajustes por leis, por regulamentos ou por causa de uma certificação internacional, muitas vezes eles promovem essa oportunidade, né? Que o contrário de risco é oportunidade, né? Isso é legal, né? Minha área de especialização é riscos. Todo mundo fala de risco como pejorativo, né? O risco de vazar informação por causa da LGPD. O risco tecnológico. Ok, mas o contrário de risco é oportunidade. E quando se mapeia riscos, uma das coisas que você vai aprendendo com o aumento da maturidade desses processos, você vai identificando oportunidades também. Então, assim, há uma lei que vai me obrigar a investir, que eu vou ter que fazer diagnóstico, que eu vou ter que mudar um monte de coisa. Sim, mas tem o outro lado, que eu posso fazer uma melhoria de banco de dados, uma melhoria de arquitetura, uma redução de conta em relação a recursos de cloud que eu tenha. E tudo isso pode sim fazer parte desse processo de adequação à LGPD. Nós falamos há mais de 4 anos, Vitor, isso no mercado, 10% desse assunto é jurídico, 90% é tecnologia e processos. Então, é uma oportunidade muito boa das empresas aproveitarem a LGPD para talvez fazer essa análise de risco processual, técnica em relação a produtos e serviços, principalmente tecnologia, e você pode tirar esses benefícios a médio e longo prazo. Acho que o DPO, que hoje não pensa dessa forma e ele não tem essa condição de mostrar esse benefício, né, até como parte de um ROI aí, né, todo mundo pensa no ROI, mas ele mostrar essa moeda a médio e longo prazo, ele realmente, daqui a uns anos, ele vai ficar muito difícil sustentar a existência dele só por causa de uma lei. Né? Pensando num vazamento de informação. Eu queria agradecer a disponibilidade e a atenção do Jefferson Daddario, CEO do Grupo Darius, falando bastante sobre essa segurança, essa cibersegurança, segurança digital aqui no Inovativos. Obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Eu que agradeço, uma honra estar aqui. Perguntas inteligentes e acho que contribuem muito para o mercado. E a gente volta na semana que vem, né, Vitor? Sim, espero, Ale. Obrigado a todo mundo que ficou aqui conosco e não deixe de entrar no canal da Band News FM no YouTube, acessar o podcast Inovativos e deixar seu comentário lá que nos ajuda bastante. Até a próxima.